Zeynep vai descobrir uma verdade que mudará a sua vida para sempre. Gonu é sua mãe biológica. Enquanto tenta lidar com essa revelação, Sule aparece de surpresa e tira Meleque à força dos braços dela, deixando todos em desespero. O que Zeynep fará diante dessas duas situações tão dolorosas? Não percam o resumo semanal da novela Mãe, de 17 a 21 de novembro, para vocês saberem em detalhes como tudo isso vai acontecer. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Em 2014, nós veremos que Meleque desenhou o mar e perguntou à mãe se era bonito. Sule disse que era lindo demais. Eles moravam pertinho do mar e o pai dela e ela levavam para tomar sol. Sule colocou uma concha no ouvido de Meleque e disse que aquele era o som que as ondas do mar faziam. De volta ao tempo atual, Sule implora para Meleque sair do armário. Zeynep diz que Meleque está nervosa e pede para Sule dar um tempo para ela. Sule diz para Zeynep não se meter. Meleque sai do armário. Sule chora muito ao vê-la e a abraça. Meleque olha para Zeynep, mas depois acaba abraçando Sule de volta. Zera diz a Ali que todo ano a Sule lhe manda uma foto de Meleque para ela. Ali pergunta se alguma vez Sule pediu ajuda para ela. Zera diz que Sule é uma mulher muito forte, independente e cuidou da filha sozinha, sem a ajuda de ninguém. De volta ao passado, nós veremos que Meleque estava falando com a mãe enquanto ela olhava o celular. Sule se irritou e disse que se ela perturbasse, iria embora. Meleque disse, então vai. Sule deu um peteleco na testa dela. Chateada, Meleque saiu de perto da mãe. Uma amiga de Sule ligou a chamando para ir a uma festa. Primeiro, Sule disse que não poderia ir, mas depois disse que iria, mas ia chegar mais tarde. Meleque ficou observando a mãe a se arrumar. Sule mandou a filha parar de olhar para ela e ir dormir. Meleque disse que olhava para ela porque ela era linda, tudo nela era lindo. Sule disse que estava bom, mas mandou ela ir dormir. Meleque disse que estava com dor de barriga. Sule se irritou, disse que não iria mais sair de casa e foi para a sala. Meleque pediu para ela não ficar triste. Sule a empurrou, mandando ela deixá-la em paz. Meleque caiu no chão. Sule perguntou se tinha machucado ela. Meleque disse que não. Sule a abraçou e disse que compraria chocolates para ela no dia seguinte e depois elas iriam ao parque. Meleque dormiu e Sule saiu de casa de madrugada. Ela chegou a um bar e Sengiz estava no local. Sengiz ficou encantado por ela e disse que adoraria pagar uma cerveja para uma mulher bonita como ela. De volta à casa de Gonu, Sule mostra para Meleque o seu caderninho de coisas favoritas e lê tudo o que ela anotou. Mas, ao chegar na parte em que Meleque escreveu sobre Zeynep, Sule fecha o caderno e diz que as coisas favoritas dela também são as suas. Elas gostam das mesmas coisas. Nós veremos que no verão de 2015, Sengiz já estava morando com Sule em sua casa e eles planejavam uma viagem para o mar. Sule disse que pagaria a viagem de Meleque. Sengiz disse que Meleque não iria. Sule e Meleque foram ao mercado e ela comprou o coelhinho para a filha, a deixando muito feliz. Mas logo veio o golpe. Sule disse a Meleque que quando ela e Sengiz saíssem de férias, seria bom ela ficar em casa para cuidar do coelhinho. Durante a viagem, Sule ligou para Meleque para saber como ela estava. Meleque perguntou sobre o mar, se ela estava se divertindo. Sule estava triste, mas disse a ela que sim. Meleque sentiu vontade de chorar e disse que ficava feliz. Sule percebeu pela voz da filha que ela queria chorar e acabou chorando. Meleque disse à mãe que fez o que ela ensinou. Escutou a concha do mar para imaginar que estava com ela. Sule perguntou se Meleque ainda a amava. Meleque disse que a amava muito. Sule perguntou se ela também ficava feliz quando sabia que a mamãe estava feliz. Meleque disse que ficava muito feliz se a sua mamãe também era. Ao desligarem, as duas choraram muito. Meses depois, Sule trabalhava no caixa de um supermercado. Ao chegar em casa, encontrou Sengiz jogando videogame. Sule viu Meleque dentro do armário e perguntou a Sengiz por que a filha estava ali. Irritado, Sengiz perguntou por que ela estava gritando com ele se por acaso ele era babá daquela pirralha.
Sengiz disse que não aguentava mais ela e nem a bastarda dela. Mandou ela ficar quieta e deixá-la em paz. Senão, ele iria embora dali. Boba, Sule tentou se explicar. Sengiz mandou ela ficar calada e se comportar. Meleque ficou muito assustada com os gritos dele e sentia pena da mãe. Depois, no hospital, a médica disse a Sule que parecia que Meleque havia torcido o dedo e perguntou como aquilo aconteceu. Meleque disse que foi quando caiu do escorregador. Ao ficarem sozinhas, Sule mandou Meleque ter mais cuidado da próxima vez e disse que iria comprar um cachecol novo para ela. Meleque ficou feliz. Numa noite, a polícia chegou à casa de Sule dizendo que os vizinhos haviam feito uma denúncia, que eles disseram que ouviram gritos e brigas na casa dela. Sule disse que não havia nada para ele se preocupar, elas estavam bem. Depois, Meleque perguntou à mãe por que os vizinhos haviam chamado a polícia. Sule disse que os vizinhos não tinham nada melhor para fazer. No trabalho, uma mulher disse a Sule que aquele homem estava maltratando a filha dela e ela não fazia nada. Sule chamou a mulher de velha fofoqueira e saiu. Sule era criticada no bairro onde morava. As pessoas diziam que Sengiz era amante dela, batia na filha dela e ela não fazia nada. Em casa, Sule viu uma marca no pescoço de Meleque e perguntou o que era aquilo. Com medo, Meleque não disse nada. Sule questionou Sengiz. Sengiz disse que ele e Meleque brincaram de enforcar e a filha dela desmaiou muito rápido. Sule percebeu que Sengiz havia enforcado Meleque com o cachecol. Ao escrever para Zera, Sule pensou em contar tudo para ela, mas não teve coragem. Meleque se aproximou da mãe, dizendo que queria ir ao banheiro de novo. Sule disse que estava bem. Meleque seguiu em direção ao banheiro, mas logo parou e, chorando, pediu a ajuda da mãe. Ao perceber o que Sengiz havia feito com Meleque, Sule se trancou com ela no banheiro e tirou a mangueira do gás, disposta a dar fim à vida das duas. Elas choraram muito, com desespero. Sule se arrependeu, desligou o gás e saiu do banheiro com Meleque. De volta ao tempo atual, Meleque diz à mãe: a Meleque não existe mais, ela foi embora, ela está no céu com Saquiz. Sule diz: não, a Meleque é você, a gente está aqui, você está na minha frente, meu amor. Meleque diz: mas eu me chamo Turna e eu moro aqui com a minha nova mãe. Zeynep e Gonu presenciam tudo em silêncio. Sule diz a Meleque que o nome dela não é aquele, e ela é sua filha, ela é a mãe dela. Sule pergunta se Meleque ainda ama ou só a odeia. Meleque diz: eu não posso te odiar, mas eu também não posso te amar, porque você já não é minha mãe. Depois do que ouve de Meleque, Sule fica arrasada, não diz mais nada e sai da casa de Gonu. Zeynep abraça Meleque, a chamando de meu amor, e diz que ela pode chorar. Meleque chora muito abraçada à mãe. Gonu se junta a elas. Depois, Zeynep vai até Sule. Sule pergunta se ela está feliz, se acha que é melhor mãe do que ela. Sule diz que na verdade Zeynep não é melhor mãe do que ela, e se quiser pode denunciá-la para a polícia. Zeynep diz que ela pode denunciar, que está pronta para receber o seu castigo e não se arrepende nem por um segundo de nada do que fez. Sule diz que pelo jeito ela está muito confiante. Zeynep diz que não sabe o que ela passou com Meleque, não pode imaginar as dores que ela teve que suportar. Talvez ela tenha suas razões para fazer o que fez, ou provavelmente não quis fazer nada por ela. Zeynep diz que há uma linha tênue e muito forte entre abraçar e machucar os seres que amamos. Que toda mãe pode se cansar dos seus filhos em algum momento e acha que não tem nenhuma mãe que nunca pensou em bater em seus filhos alguma vez. Ninguém sabe o que ela está passando, mas ela deixou a filha para morrer, como se não tivesse outra solução. Zeynep diz que não importa o que aconteceu, ela não consegue entender uma coisa assim. Zeynep pergunta se Sule lembra daquela noite e diz que fazia muito frio. Ela colocou a Meleque em um saco de lixo e pergunta se ela já pensou no que aconteceria se ela não tivesse a encontrado. E se uma criança pode sobreviver sem que a mãe a proteja do perigo. Zeynep continua: uma vez que a mãe dá as costas para o filho, ele morre. Uma mãe deve cuidar do seu filho, aconteça o que acontecer. Sule pergunta como que ela sabe disso, como sabe que é assim, pois nem mãe é. E para ela não julgá-la só porque brincou de ser mãe por alguns dias.
Zeynep pergunta se ela vai deixar Meleque ou vai levá-la. Sule diz: Que foi? Enjoou dela? Ser mãe não é tão fácil quanto você pensava, Zeynep. Zeynep disse que daria a sua vida por Meleque. Sule pergunta qual é o problema então. Zeynep diz: Já que foi você que deu a vida a ela e a ensinou as suas primeiras palavras, você a ensinou ser uma menina de bom coração. Se o que ela quer é voltar com a mãe dela, se isso vai fazer ela feliz, então quero que ela volte com você, se ela ainda te ama, nem que seja só um pouco. Se você pode cuidar dela e protegê-la, eu estou de acordo. A única coisa que eu quero é que ela seja muito feliz. Sule diz que já é tarde. A Meleque não a ama mais. Se acabou. A filha dela tá morta. A filha morreu para ela. E vai embora. Sozinha, Zeynep diz: Ela não tá morta. Agora ela é minha filha. E eu sou a mãe dela. Ali liga para Zeynep. Diz que está voltando de Alova e gostaria de falar com ela porque encontrou a antiga vizinha de Sule. E achou estranho porque ela só a elogiou. Zeynep diz a ele que Sule foi embora para sempre. Ela desistiu da filha, disse que a Meleque estava morta. Ali diz que Zeynep fez tudo o que precisava para ter aquela menina e tem certeza que ela será uma ótima mãe. Já na casa de Gonu, Turna diz a Zeynep: Mãe, a gente nunca vai se separar, né? Zeynep diz que claro que não. Elas estarão juntas por muito tempo. Turna pergunta se depois elas vão se separar. Zeynep diz que quando ela for adulta, mas antes elas vão viver todas as etapas, o ensino fundamental, médio e a faculdade. E aí então, quando ela se formar, encontrará o trabalho dos sonhos que batalhou tanto e talvez ela até se apaixone. Turna diz que nunca quer ficar longe dela. Sule liga para Ali, diz que está na casa dele e pergunta onde ele está. Ali diz que está quase chegando e pergunta se aconteceu alguma coisa. Sule diz que sim e está esperando por ele. No dia seguinte, Zeynep diz a Gonu que tem uma entrevista de emprego e agora que não há mais obstáculos, quer ver um apartamento para ela e a filha. Gonu diz que aquela casa também é dela e pergunta se ela está incomodada com ela. Zeynep diz que ao contrário, é ela e a filha que estão a incomodando. Além disso, é melhor elas terem o seu próprio lugar, o quarto da Turna. Gonu diz que a entende e que tem um corretor de imóveis ali perto. Falará com ele e elas ficarão perto dela e da escola. Mert diz a Gance que fica feliz pela maneira como resolveram as coisas. Ele diz que não devem pensar em ter um bebê agora, mas sim em viajar pelo mundo e até já comprou as passagens para a primeira viagem. Gance revela a ele que não tirou o bebê. Ela diz que não teve coragem. Ali pergunta se Sule está melhor porque a noite não parecia bem. Sule pergunta se ele vai lhe dar algum dinheiro porque ela vai para Bodrum atrás de uma nova vida sem a filha. Ali diz que ela havia dito que iria para Alova, para a casa da senhora Zera. Sule diz que mudou de ideia e só quer esquecer o seu passado. Ali pergunta se a Meleque também. Sule diz: A minha filha, a Meleque, ela morreu. Sengiz é colocado em liberdade. Mert diz a Gance que ela tomou aquela decisão sem ele e se sente traído porque eles haviam conversado e ela disse que iria interromper a gravidez. Gance diz que o médico disse que há uma chance de operar o bebê antes do parto e o risco é de 50%. Mert diz: Nós vamos organizar nossa vida com 50% de chance? Eu preciso ir. Ele vai embora, deixando Gance desolada sem o apoio dele. Ali dá dinheiro para Sule viajar. Sule diz que ele é um homem bom e irá devolver o dinheiro dele. Gance diz à mãe que Mert ficou bravo ao saber que ela não tirou o bebê. Carride pergunta se Gance quer que ela fale com Mert. Gance pede para a mãe não se meter nisso. Carride conversa com Duru sobre Mert e Gance. Ela diz que Mert é um irresponsável e está deixando a Gance mal psicologicamente. Elas escutam um barulho no quarto de Gance, correm para lá e a encontram descontrolada. Gance quebrou o espelho do seu quarto e suas mãos estão sangrando. Gance grita, dizendo que quer morrer. Sengiz foi para a casa de seu amigo Rifat e pergunta a que horas Sule chegava na casa dele, enquanto ele não estava. Rifat diz que não vê Sule desde que ele partiu. Nesse momento, Sule liga para Rifat e Sengiz manda ele dizer que ele não está ali. Sule diz a Rifat que quer ir pegar suas coisas e pergunta se ele está em casa. Rifat diz que sim e ela é bem-vinda. Ali liga para Zeynep, diz que Sule vai para Bodrum e que realmente parece que ela quer sair da vida dela.
Zeynep diz que espera que Sully tenha tomado a decisão certa para ela e para eles também. Ali comenta com ela que viu uma notícia e estão procurando uma funcionária no aeroporto novo. Zeynep vai ao aeroporto e é contratada como observadora das aves migratórias para prevenir a segurança dos voos. Sully chega à casa de Rifat diz a ele que Cengiz está atrás das grades e diz que ele tem que vender o carro para pagar a fiança dele. Rifat diz que está bem e sai. Cengiz aparece na frente de Sully, perguntando onde ela esteve esses dias. Sully fica surpresa ao vê-lo. Cengiz pergunta se ela não está feliz em vê-lo e se está tudo bem. Ele apodreceu na cadeia enquanto a cadela, que se disse sua esposa, fica se divertindo por aí. Sully manda ele parar com isso. Cengiz assegura a força novamente e ameaça matá-la se ela estiver com outro homem. Ele pega a bolsa dela e diz que descobrirá o que ela tem feito. Gonu pergunta a Zeynep como foi a entrevista de emprego. Zeynep diz que foi muito boa e começa a trabalhar amanhã. Depois, elas conversam com o corretor e Zeynep aluga uma casa para ela e Turna. Duru liga para Zeynep e conta o que aconteceu com Gansi. Zeynep diz a Gonu que precisa ir para a casa da mãe porque a irmã não está bem e pergunta se ela pode buscar a Turna na escola. O médico atende Gansi. Kahid garante que cuidará dela e que tudo ficará bem. Cengiz liga no telefone de Ali e pergunta quem é ele. Ali pergunta se aquele não é o celular da Sully. Cengiz pergunta por que ele tem tanta confiança com a sua mulher. Diz que ninguém se mete com Cengiz e vive para contar. Pergunta se ele ouviu bem e desliga na cara dele. Cengiz diz que Sully dormiu com aquele cara enquanto ele estava preso e pergunta quem é Ali. Sully diz que Ali é um jornalista que estava na rua sem nada e ele abriu a porta de sua casa para ela. Cengiz diz que então deve matar primeiro aquele maldito e depois acabar com ela. E sai, deixando trancada em casa. Cengiz vai até o jornal e vê Ali chegando. Furioso, Cengiz pergunta a Ali quanto tempo ele e sua mulher estão dormindo juntos e diz que vai matá-lo. Ali diz para ele não ser idiota e que só viu a Sully pelo caso da Melek. Cengiz pergunta se Ali acha que ele é idiota, pois a Melek está morta. Os seguranças seguram Cengiz enquanto ele continua ameaçando Ali. Zeynep chega à mansão e pergunta à mãe como Gansi está. Kahid diz que Mert disse que não queria o bebê e a Gansi tinha sangue nas mãos por ter quebrado o espelho. Zeynep vai ver Gansi e pergunta se as mãos dela estão doendo muito. Gansi diz que o seu coração está doendo muito. Zeynep pede para ela não pensar nisso agora, que melhore primeiro. Zeynep diz que se acostumou com aquele tipo de situação com ela e pergunta se ela lembra quando torceu o pulso na escola e durante um mês dizia: irmã, leva minha mochila. Irmã, me traz uma água. Irmã, me traz um chá. Irmã, as duas sorriem e Gansi disse que será mãe solteira, igual a ela. Kahid está na porta ouvindo a conversa entre elas. Gansi diz a Zeynep que não sabe se será forte como ela para criar um filho sozinha. Zeynep diz que ela já é uma mulher forte e será uma mãe muito boa. Gansi diz que a magoou muito. Zeynep diz que o amor de irmãs não se quebra com nada e elas se abraçam. Kahid fica emocionada ao vê-las. Depois, Kahid agradece Zeynep por ter ido ali, mesmo depois de como a trataram. Zeynep diz que elas são a sua única família e sempre serão. Zeynep vai embora. Duru diz à mãe que sente falta da irmã, que Sully já foi embora e não há mais obstáculos. Kahid pergunta onde Zeynep está morando agora. Duru diz que é na casa da mulher que tem um armarinho. Surpresa, Kahid diz. Então a Zeynep voltou para casa. Cengiz volta para a casa de Rifat, enfurecido, pergunta a Sully se ela dormiu com o maldito jornalista. Sully diz para ele matá-la logo, que não suporta mais ele, e pergunta se ele acha que ela se importa se está viva ou morta, agora que sabe que a filha não a ama mais. Cengiz diz: chega, vadia, esse rato já morreu, quando vai entender que ela morreu? Sully diz: ela não morreu, a minha filha está viva, a Melek está viva. Cengiz fica chocado. Zeynep chega à casa de Gonu. Gonu presenteia Turna com uma pulseira azul, a cor favorita dela. Enquanto Gonu coloca a pulseira no braço de Turna, Zeynep se recorda de quando a sua mãe colocou uma pulseira igual em seu braço, mas rosa. Zeynep fica olhando fixamente para Gonu e se recorda do dia em que Turna deu flores para ela, e ela teve uma lembrança com a sua mãe. Gonu e Zeynep ficam se olhando em silêncio. Então,
Zeynep começa a arrumar as coisas de Turna rapidamente. Gonu pergunta se há algum problema. Turna estranha o comportamento da mãe. Zeynep não diz nada e vai embora com Turna. Gonu fica sem entender o que aconteceu. Turna pergunta para a mãe para onde elas vão agora. Zeynep diz que encontrou uma casa para elas. Turna fica muito feliz. Zeynep pede para a Turna lhe emprestar a pulseira, dizendo que talvez não deixarão ela usar na escola. Ela diz que falará com a professora antes e se ela deixar, devolve para ela. Turna diz que tá bom. Então, Zeynep tira a pulseira dela. Sule diz a Sengiz que já disse para ele que a professora sequestrou a menina. Sengiz diz que então a história dela ter caído no mar é mentira e pergunta como ela descobriu. Sule conta como descobriu tudo e diz que encontrou Zeynep. Sengiz pergunta onde a filha dela está. Sule diz que Meleque não quer saber nada dela e ela também não quer saber nada da Meleque. Meleque escolheu a outra como mãe e ela deixou ela ficar lá. Zeynep e Turna chegam na nova casa. Turna acha tudo muito lindo. Zeynep fala para ela sobre o trabalho que conseguiu. Contente, Turna diz que é o que a mãe gosta. Ela senta no sofá com a mãe e diz que ali pode ser o lugar favorito delas. Elas podem sentar juntas ali e assistir TV. Zeynep diz que é claro e que vão pegar um cobertor para o frio e fazer uma biblioteca na parede. Turna diz que vai ler muitos livros para ser como a mãe. Elas fazem vários planos e Turna diz que a senhora Pateta pode vir também, que vão cozinhar para ela e depois todas vão comer juntas. Zeynep fica pensativa ao ouvir Turna falar sobre Gonu. Zeynep mostra o quarto de Turna. Turna pergunta se aquele quarto é todo seu. Zeynep diz que sim e que podem decorar como ela quiser. Turna diz que não quer ficar sozinha e pede para a mãe dormir com ela. Turna acaricia o rosto de Zeynep e diz que a ama muito. Zeynep diz que também ama muito ela e que está feliz por ela estar ali e por ser sua filha. Zeynep liga para Duru e pergunta se Gansa está melhor. Duru diz que os remédios fizeram efeito e agora ela está melhor. Zeynep diz que precisa de uma caixa que está guardada em seu quarto. Pergunta se a irmã pode levá-la para ela e passa o seu novo endereço. Carride vê Duru saindo de casa e pergunta para onde ela está indo. Duru diz que está indo para a casa da irmã. A Zeynep precisa dela. Duru diz à mãe que elas deviam ter protegido a Zeynep, mas como ela não é mãe biológica dela, decidiu não fazer nada. Carride pergunta se alguma vez tratou elas diferente. Duru diz que a mãe tratou agora. Ela protege demais as filhas biológicas e deixa a pobre da Zeynep sozinha. Carride diz que já chega. Duru sabe que por suas filhas ela é capaz de tudo, que precisa cuidar delas, e a Zeynep não precisa. Duru diz que se a mãe não for cuidar da sua irmã, não precisa cuidar dela. Avisa que vai ficar uns dias na casa de Zeynep e sai. Sengiz e Rifat estão conversando quando Sule sai do quarto com as suas coisas. Sengiz pergunta para onde ela está indo. Sule diz que vai para Bodrum. Sengiz diz, tudo bem, vai para o inferno. Rifat pergunta por que ele deixou Sule ir e quem vai trabalhar para ele agora. Sengiz diz que Sule vai voltar implorando, comendo em sua mão, ele vai ver só. Duru chega à casa de Zeynep e é recebida com muita alegria por Turna. Duru entrega a caixa para Zeynep. Turna diz à mãe que tem uma lição de casa e pergunta se podem fazer agora, juntas. Zeynep diz que é claro e pede para ela e Duru irem para a sala que ela já vai. Zeynep vai para o quarto com a caixa e vê a sua pulseira, igual a que Gonu deu para Turna. Angustiada, ela compara as duas pulseiras e fica chocada. Então, Zeynep se recorda de quando a mãe colocou a pulseira em seu braço e das vezes que esteve com Gonu e das conversas que tiveram. Ela chora ao chegar à conclusão de que Gonu é sua mãe biológica. Gonu sente muita falta de Zeynep e Turna. Zeynep diz a Turna que precisa sair rapidinho e pergunta se ela pode ficar com a tia. Duru pergunta à irmã se pode dormir na casa dela. Zeynep diz que é claro. Beija a Turna, diz para elas se divertirem e sai. Na rodoviária, Sule tenta comprar uma passagem para Bodrum, mas o atendente diz que já não há mais vaga no ônibus. Sule se irrita e começa a fazer um escândalo, reclamando. O homem manda Sule ir embora. Sengiz chega nesse momento, mandando o homem largar a Sule. Os dois saem e Sengiz diz que ela não sabe se comportar na rua. Sengiz diz que se não tivesse chegado, ela já estaria presa. Sule diz que tá bom. Sengiz diz, você é minha, ouviu? Vem. Você acha que pode viver sem o seu macho alfa aqui, hein?
Entenda que o seu lugar é aqui nos meus braços. Entendido? Sully diz que entendeu e pergunta para onde vão. Senji diz para voltarem para a casa de Rifat. Sully não quer e diz que eles nunca conseguem ficar sozinhos. Senji diz para acharem um hotelzinho então, que tá louco para ver o que ela vai fazer quando estiverem sozinhos. Mert vai ver Gance. Diz que ela perdeu a cabeça e se colocou em perigo e pergunta se tivesse acontecido algo grave, se ela já pensou nisso. Gance diz que é claro que pensou, mas nenhum deles pergunta como ela se sente. Ele pediu para ela interromper a gravidez e a largou. Ela ligou várias vezes e ele não atendeu só porque ela não conseguiu fazer o que ele queria. Mert diz que aquela gravidez sempre foi indesejada e não consegue ser pai de uma criança doente. Gance pergunta se ele está dizendo que vai deixá-la sozinha. Mert diz que se ela acha que pode resolver isso sozinha, que vai em frente, mas não conta com ele. Arrasada, Gance diz que não acredita que ele disse isso. Mert diz para ela pensar melhor na sua decisão e sai. Kahid diz a Mert que tirar um bebê é algo muito difícil. Mert diz que isso é o melhor para ele e para Gance. E se ela pensar um pouco, vai concordar com ele. Kahid diz que a filha está muito confusa e precisa do apoio dele. Mert diz que não pode apoiar algo que considera errado. Turna desenhou a árvore da família, que é a sua lição de casa, e mostra para Duru onde o nome da senhora Pateta, da mãe e o dela. Turna percebe que Duru ficou triste e pergunta se ela não gostou da árvore. Duru diz que gostou, mas pergunta por que é que elas não estão nela, a vozinha dela, a tia Gance e ela. Elas também são sua família. Turna diz que se colocar elas, podem achar que elas ajudam ela e a mãe. Turna diz que foi o que a mamãe disse. Duru diz que ela é muito espertinha e a ama. Zeynep chega à casa da mãe e diz que conheceu a mulher que a abandonou. Ela diz que só hoje percebeu quem era, não sabia. Kahid pergunta se ela foi morar sozinha por causa disso. Zeynep diz que não foi por isso. Kahid diz que ela deve ter se enganado. Essa mulher morreu há muitos anos. Zeynep diz que sabe disso. No dia seguinte, Zeynep sai com Turna para a escola e Duru fica na casa da irmã. Gonu sente muita falta de Turna e fica triste ao ver algumas crianças indo para a escola. Gance diz que a mãe foi mãe solo e pergunta se ela nunca teve medo. Kahid diz que é claro que teve medo, mas quando um filho nasce, você supera todo medo, você nunca se rende. Kahid diz que uma mãe é forte o suficiente para enfrentar o mundo e a responsabilidade de ter um filho sem a ajuda de um homem. Gance pergunta à mãe por que não é assim, porque não consegue ser corajosa como ela foi. Kahid diz que ela está enfrentando isso mesmo com medo, que sabe que ela está triste agora porque o Mert a decepcionou com a decisão dele, mas o bebê dela vai ser forte como ela, e quando o Mert perceber isso, vai ficar arrependido. Gonu chega à escola de Turna na hora do recreio, com um lanchinho para ela. Turna fica muito feliz ao vê-la. As duas se sentam e começam a conversar. Turna fala sobre a sua lição de casa, sobre a árvore da família que desenhou e diz que os colegas perguntaram se ela era sua avó. Turna disse que não, mas que a amava muito. Gonu diz que também a ama muito, como se fosse sua neta. Senji deixa Sully dormir no hotel e sai. Zeynep chega para o seu primeiro dia de trabalho. Gonu liga para ela. Ao ver o nome de Gonu, Zeynep fica angustiada. Volta a se recordar da conversa que tiveram, quando ela falou sobre ser adotada e a mãe ter abandonado, e do aniversário dela. Quando disse que gostaria que a família dela também estivesse ali, e Gonu disse que já estava em família. Zeynep não atende a ligação de Gonu. Senji chega a um bar à procura de trabalho para Sully e diz a Airi que a sua mulher era a número 1 em Bandirma e se chama Sully. Airi sabe que Sully é a mulher que quebrou um prato na cabeça de um cliente na Boate Estrela e diz que não quer ela em seu bar para espantar os seus clientes. Senji sai furioso e diz: "Obrigada, Sully. Não bastasse para a cadeia, agora você vai tirar o nosso ganha-pão, desequilibrada." Gonu vai até a casa de Zeynep e entra com a chave extra. Ela fica surpresa ao ver Duru e diz que não sabia que tinha gente em casa. Duru diz que não tem problema, ela pode entrar quando quiser. Gonu diz que levou um pouco de comida para elas porque não queria que elas tivessem que cozinhar depois de um dia longo. Duru diz que ela é muito gentil. Gonu diz que ligou para Zeynep para avisar que iria, mas acha que ela não escutou a sua ligação e não sabe que ela está ali. Zeynep pega Turna na escola. Turna pergunta se a mãe gostou do trabalho. Zeynep diz que sim.
Turna pergunta se podem ir na casa da senhora Pateta. Zeynep diz que não, porque elas têm muitas coisas para fazer em casa. Turna diz que precisam devolver a vasilha, porque a senhora Pateta levou o bolo para ela na escola. Zeynep diz que depois elas devolvem. Ao chegarem em casa, elas veem a comida na mesa e pensam que foi Duru quem fez tudo. Duru diz que foi a senhora Gonu que levou e conta que ela tem a chave dali. Zeynep se irrita e pede para a Turna ir lavar as mãos porque chegaram da rua. Ao ficar sozinha com a irmã, Zeynep diz para tirarem tudo da mesa porque vão comer um lanche. Ela coloca tudo que Gonu levou em uma sacola, diz a Duru que já volta e sai nervosa. Duru fica sem entender a reação da irmã. Carride liga para Duru e pergunta se ela vai jantar com ela e Gância. Duru diz que não, que Zeynep saiu furiosa de casa e a Turna está sozinha. Carride pergunta por quê. Duru diz que a senhora Gonu levou comida para elas e quando a sua irmã viu, saiu dali furiosa. Carride diz que entende, desliga o telefone e diz para si mesma: tá na hora de uma última conversa com você, Gonu Aslan. Gonu está chegando em casa com algumas sacolas e Arif a ajuda. Eles entram e Gonu sente uma forte dor, precisando ser amparada por ele. Arif quer ligar para o médico, mas Gonu diz que não precisa e pede para ele ajudá-la a subir para o quarto. Ela diz que se descansar poderá se sentir melhor. Sengiz chega a outro bar em busca de trabalho para Sule, mas não consegue. Ele diz que não vai permitir que outra pessoa toque em sua mulher e sai irritado. Sule olha o caderninho de coisas favoritas de Melek. Depois, ela liga na recepção e pede uma garrafa de vodka. Zeynep chega à casa de Gonu e a encontra dormindo no sofá. Ela se aproxima da senhora e diz: por quê? O que te fez querer me deixar? Gonu acorda. Zeynep vai saindo e ela pede desculpa, dizendo que deve ter dormido sem querer. Zeynep coloca a sacola na mesa e diz: não queremos sua comida nem sua ajuda. Nos deixe em paz. Aqui é suas chaves. Ela coloca a chave na mesa e vai saindo. Desesperada, Gonu pede para ela esperar e ficar com as chaves porque não sabe quando poderia precisar. Zeynep diz: fica com elas, a gente não vai voltar aqui. Ao ver as flores na mesa, Zeynep pergunta se são as que deram no aniversário dela. Gonu diz que sim, que elas murcharam, mas não foi capaz de jogar fora. Zeynep diz: aniversários me causam dor, porque eu nunca pude comemorar o meu próprio. Por que eu tô te contando isso? Você já sabe tudo sobre mim, não é? Para que eu vou repetir? Chorando, Gonu diz que a respeita. Zeynep diz: eu te contei a dor que senti depois de ter me abandonado quando eu era só uma criança. Contei como eu sentia falta da minha mãe. Te contei como eu esperava que ela voltasse para mim. Também como as minhas esperanças foram morrendo e como a minha solidão cresceu. Não sabia quando era o meu aniversário. Te contei tudo sobre mim. Eu abri o meu coração. Eu confiei em você. Gonu diz que sente muito. Zeynep diz: você sente? O que você sente? Eu posso acreditar nisso? Você tentou me ajudar com a Turna, como se nada tivesse acontecido entre nós. Você não teve nenhum respeito. Você foi muito egoísta. Só estava pensando em você. Turna se acostumou com você. Você não tinha o direito de entrar em nossas vidas sem permissão. Você não tinha o direito de jogar com isso. Arrasada, Gonu pergunta como que ela pode pensar assim. Carride chega nesse momento, furiosa, e dá um tapa na cara de Gonu. Gonu cai no chão. Carride manda ela se afastar da sua filha. Diz que ela aparece depois de todos esses anos e age como se estivesse presente quando a Zeynep mais sofria. Ela está sendo uma oportunista e não vai permitir que ela incomode a Zeynep. Carride diz que Zeynep é sua filha e pergunta se ela escutou. Zeynep segura a mãe, pede para ela ficar calma e diz que Gonu é uma desconhecida. Zeynep continua: vamos esquecer que ela existe. Você é minha única mãe. E elas vão embora, deixando a pobre Gonu destruída pela dor. Mais tarde, Carride diz a Zeynep que sabia que a mulher que ela via com a Turna era Gonu, mas isso não importa. Que apesar de conhecer a verdadeira mãe dela, guardou o segredo por ela. Carride diz que no segundo que decidiu adotá-la, começou a viver com medo. Todo o tempo rezava para que Gonu não voltasse pedindo a filha. Carride conta que Gonu apareceu em seu escritório quando ela estava em Bandirma e pediu para ela ir embora imediatamente. Diz que Gonu pediu uma foto dela e ela deu uma que estava em sua mesa. Zeynep diz que só tem uma mãe e é ela. A agradece por ser sua mãe e diz que ela é a melhor mãe do mundo. Zeynep pede desculpas à mãe, diz que foi injusta com ela todos esses anos e não sabia que era possível amar
tanto um filho que não seja próprio. Carride fica emocionada com as palavras dela. Sengiz chega ao hotel e reclama por encontrar Sully dormindo depois de ter bebido demais. Carride deixa Zeynep em casa. Diz que se ela precisar de alguma coisa, pode ligar para ela, que avise se tiver algum problema. Zeynep agradece a mãe e vai para casa. Duru pergunta se Zeynep ficou a noite toda com a senhora Gonu. Zeynep diz que jantou com a mãe delas. Zeynep vai para o quarto. Turna acorda e pergunta à mãe se aconteceu alguma coisa ruim. Zeynep diz que não aconteceu nada, tá tudo bem. Ela diz que existem algumas coisas que sempre quis esquecer, coisas de quando era criança. Pensou que fosse difícil esquecer, mas no fim não era, graças à ajuda da avó dela e graças a ela também. Zeynep pergunta se Turna entende o que ela quer dizer. Turna diz: Mãe, eu também vou esquecer, e vai ser com a sua ajuda, mãe. No dia seguinte, Turna pede para a mãe medi-la. Gonu continua desolada, sofrendo com a rejeição de Zeynep. Arif vê que ela ainda não abriu a loja e, preocupado, toca a campainha. Sully diz a Sengiz que vai tomar ar lá fora. Sengiz diz para ela comprar pão e queijo fresco para ele e não demorar. Sully senta no banco da praça e vê quando uma criança diz à mãe que está com raiva dela. A mulher diz à criança que mães e filhas não podem ficar com raiva entre elas porque se amam com todo o coração e não podem nunca ficar bravas uma com a outra. Sully diz: Claro que elas podem. Para de mentir para sua filha. A mulher diz para a filha não escutar aquela louca e se afasta com ela. Arif consegue falar com Gonu e insiste para ela ir ao médico. Gonu diz que não vai a nenhum médico e nem em hospital. Arif diz que então vai falar com Zeynep. Gonu pede para ele não fazer isso e, chorando, conta que ela a odeia agora e não quer vê-la nunca mais. Arif diz que não entende por que Zeynep a odiaria. Gonu revela que Zeynep é sua filha e diz que ela a odeia porque descobriu que ela a abandonou há muitos anos. Surpreso, Arif pergunta se Zeynep sabe que ela esteve na prisão. Gonu diz que não sabe e não quer que ela saiba. Zera liga para Sully. Diz que ela disse que iria em sua casa e está com muita saudade da sua pequenininha. Zera conta que Ali esteve em sua casa e eles conversaram sobre ela e Melek. Sully diz que está muito ocupada, está trabalhando. Sengiz ouve toda a conversa dela. Sully diz a Zera que Melek e ela se mudaram para Istambul. Zera pergunta se Melek está feliz. Sully diz que sim, e que ali são só elas duas. Zera diz que fica muito feliz. Ela sabe como cuidar da sua filhinha e sempre fez tudo sozinha, sem marido, sem companheiro. Criou a sua filha. Sully diz que depois liga para ela. Sai rapidamente do hotel e vai até a casa de Gonu. A loja está fechada e Sully grita chamando por Melek. Um homem diz a Sully que Gonu não abriu a loja hoje. Sully diz que tinha uma garotinha que estava ficando na casa com a professora Zeynep. O homem diz que ela deve estar falando da turma e ela está estudando agora. Sully pergunta onde ela estuda. O homem mostra a direção e ela vai para lá. Zeynep está esperando por Turna. Turna fica feliz ao ver que a mãe comprou estrelas e planetas para colar em seu quarto. Sully chega à escola e fica à distância, vendo Zeynep e Melek. Zeynep coloca a touca e as luvas em Turna e diz: Por que eu tenho uma filha tão linda? Segurando o rosto de Zeynep, Turna diz que ela é seu céu. Zeynep beija a mãozinha dela e diz que ela é o seu céu. Elas veem Sully. Sully vai se aproximando delas. Turna fica com medo e se esconde atrás de Zeynep. Sully manda Melek vir com a sua mãe, porque irão embora. Zeynep diz que não é legal fazer isso na porta do colégio e elas já haviam conversado. Sully diz que falou sem pensar e agora quer Melek de volta. É a mãe dela e ela irá com ela. Sully tenta pegar Melek à força e Zeynep diz para ela ver que Melek não quer ir. Sully diz que Melek é só uma criança e nem sabe direito o que quer. Melek sai correndo e quase é atropelada. Sully a coloca dentro do carro à força, entra e fecha a porta e manda o homem acelerar. Melek grita por Zeynep a chamando de mãe. Zeynep corre atrás do carro desesperada. Melek chora muito. Zeynep fica arrasada, desolada, com uma das luvas de Melek na mão. Quem está dirigindo o carro é Sengiz. Ele olha para Melek e diz: O que foi, menininha? Por onde você andou? Melek fica muito assustada ao ver ele. Eles chegam à casa de Rifat.
Sengiz pergunta a Sule por que ela obrigou a menina a vir. Sule diz que Meleque é sua filha, pode fazer o que bem entender com ela e não precisa da opinião dele. Sengiz diz que não quer ouvir nada quando ela estiver encrencada. Zeynep liga para Sule, mas ela não atende. Meleque continua chorando e Sule diz: Meleque, filha, você sabe que eu sou sua mãe. Você nasceu para ser minha filha, do mesmo jeito que eu nasci para ser sua mãe nessa vida. E acho melhor você aceitar isso logo de uma vez, porque isso não vai mudar. Zeynep volta a ligar e dessa vez ela atende. Zeynep pede para Sule não fazer isso e diz que ela não devia ter levado a Turna à força. Ela vai ficar triste. Sule diz: Turna não existe. É Meleque. Meleque, escuta aqui. Eu te pedi algum conselho de como eu devo criar minha filha? Eu que sou a mãe dela. Zeynep pergunta se podem se encontrar para conversar. Sule diz: porque eu iria querer conversar com você? Você é uma louca que roubou a minha filha. Você devia esquecer isso e me agradecer porque eu não te denunciei para a polícia, sua louca. E desliga o telefone. Zeynep liga para Ali pedindo ajuda dele e conta que Sule pegou a Turna e foi embora. Ali diz que vai tentar ligar para Sule e ver o que podem fazer. Ao ver Meleque, Rifat pergunta quem é ela e se terão uma hóspede. Sule diz que Meleque é sua filha. Ali liga para Sule, mas Sengiz pega o celular dela e desliga. Sule diz que a Zeynep deve ter avisado ele. Sule diz a Sengiz que vai embora sozinha com Meleque e vai conseguir um trabalho melhor. Depois ela pergunta para Meleque como foi na escola. Meleque não responde nada. Sule diz a ela que mães e filhas não podem ficar brigadas. Sengiz diz para Sule parar de ficar brincando com a menina e manda ela ir logo para a cozinha fazer a comida dele porque está com fome. Sule obedece o traste. Ali liga para Zeynep e diz que a Sule também não atendeu às suas ligações. Ele pede para ela ir para casa e lhe enviar o endereço, que está indo para lá. Já em casa, Zeynep sofre muito sem Turna. Duru pergunta pela sobrinha. Aos prantos, Zeynep diz à irmã que Turna foi embora. Duru pergunta o que aconteceu. Sule leva a comida de Sengiz e diz a Meleque que vai preparar as torradas francesas dela, para ela. Sengiz diz: agora que a sua filha está aqui, você vai se esquecer do seu homem? Não tem outra comida, não? Sule diz que é isso que tem e não pode fazer a comida aparecer do nada. Ela volta para a cozinha e Sengiz vai atrás dela, reclamando pelo modo como ela falou com ele na frente de Rifat. Ele diz que a sua paciência tem limites. Rifat tenta puxar a conversa com Meleque, elogiando as coisas dela. Duru também fica muito triste ao saber que Sule levou Turna. Zeynep se sente culpada. Duru diz que ela fez o certo e a Sule é maluca porque tinha dito que não queria a menina e agora foi buscar. Zeynep diz que está confusa com tudo e só sabe que não pôde proteger a sua filha. Ali chega à casa de Zeynep. Duru diz a ele que a irmã está péssima, não para de chorar e a Turna deve estar igual. Zeynep diz a Ali que como mãe deveria estar preparada para qualquer situação, para proteger a sua filhinha, mas não protegeu. Ali diz que ela está sendo muito dura consigo mesma e que sempre achou ela uma ótima mãe. Zeynep pede para ele convencer Sule a se encontrar com ela. Zeynep diz que se pudesse falar com Sule pelo menos mais uma vez, poderia saber se a Turna está bem ou não. Ali diz que vai tentar fazer isso, mas não acha que a Sule vai querer falar com ela de novo. Ali diz que Sule não está atendendo quando ele liga, não sabe onde pode encontrá-la, mas vai perguntar para alguns contatos em prostíbulos. Zeynep agradece o apoio dele. Enquanto prepara as torradas para Meleque, Sule conversa carinhosamente com ela. Meleque permanece sem dizer uma única palavra. Sule diz a ela que a senhora Zera ligou, a babá que cuidava dela, e talvez elas vão para a Louva visitá-la. Sule diz a Meleque que vai comprar vários presentes para ela, e um coelho também, mas também pode ser outro animal, um gato ou passarinho. Meleque não diz absolutamente nada. Sule a beija e a chama de meu amor. Rifat pergunta a Sengiz se ele vai mesmo levar a menina na delegacia. Sengiz diz que sim, que o delegado vai ficar de boca aberta quando vê a menina viva. Rifat diz que isso pode trazer problemas. É melhor esquecer isso, porque vai que a menina fale alguma coisa. Sengiz diz que Rifat está certo, porque se a menina falar alguma besteira, ele pode acabar preso por culpa dela. Meleque não come as torradas. Sule pergunta por que ela não come logo e diz que sabe que ela adora aquelas torradas. Zeynep se pergunta como será que está sua menina, se ela já comeu, se fez o dever.
Ela teme que Turna seja maltratada como antes. Ali diz que acha que Sully não vai tratá-la como antes, mas que ela vai tentar fazer a Turna gostar dela. Carride liga para Zeynep e Duru atende. Carride pergunta por Zeynep pela neta. Duru diz à mãe que aconteceu uma coisa horrível, que aquela mulher que se diz mãe da Turna foi até a escola e sequestrou a menina. Carride diz que sabia que isso ia acontecer e está indo para lá. Gância diz à mãe que o mestre ligou. Parece que ele tem uma surpresa para ela e eles vão sair para jantar. Carride diz que fica feliz por ela. Conta o que aconteceu com a Turna e diz que está indo para a casa de Zeynep. Gância diz que Zeynep deve estar arrasada e quer ir com a mãe para vê-la. Carride diz que não precisa, ela tem um jantar com Mert. Gância diz à mãe que pode cancelar o jantar com Mert, a irmã é mais importante. Mas Carride insiste para ela ir jantar com Mert porque ele deve dizer algo importante. Carride chega à casa de Zeynep e ela apresenta a Ali para a mãe como seu amigo. Gonu liga para Zeynep, mas ela rejeita a ligação. Ali diz que Gonu deve estar preocupada com a Turna e pergunta se ela sabe o que aconteceu. Zeynep diz que não. Ali diz que precisa trabalhar, mas eles vão se falando e vai embora. Mert compra um carro para Gância. Ele diz que passaram por muitos problemas e achou que um presente ia deixar ela feliz. Gância diz que adorou o presente e eles saem para jantar. Zeynep pede para a mãe lhe dizer que podem fazer alguma coisa. Carride diz que infelizmente não podem fazer nada. Aquela mulher é a mãe da Turna. Zeynep pede para a mãe não falar isso. Diz que estava preparada para fazer qualquer coisa pela Turna, mas não estava preparada para ficar sem a filha.